Queridos irmãos e irmãs, estamos neste quarto domingo da Quaresma, portanto, chegamos já a mais da metade deste tempo litúrgico em preparação à Páscoa. E o que a Palavra de Deus nos ensina neste dia? Então, gostaria de iniciar recordando aquilo que nós temos feito neste percurso quaresmal, a imagem que nós devemos ter presente diante de nós e que deve nos envolver é a imagem do caminho, do percurso, rumo a uma meta. E essa meta, obviamente, é a Páscoa de Cristo, que é nossa Páscoa. Mas não é somente a Páscoa litúrgica que a gente vai celebrar daqui a 2 semanas. É a Páscoa do cotidiano da vida. Aquela Páscoa que nós cristãos experimentamos porque cremos e vivemos enraizados nesta força de Cristo que venceu a morte, que está ressuscitado no meio de nós. Tenhamos presente, portanto, este percurso, este caminho. Gostaria então de retomar a palavra, o último versículo da primeira leitura. Quando o rei Ciro, rei da Pérsia, faz o decreto, ele convoca da seguinte forma: quem de vós pertence a este povo, o povo do Senhor, o povo de Judá, quem pertence a este Deus, ponha-se a caminho. É assim que termina a leitura. Então nós precisamos compreender este caminho do povo eleito como uma grande instrução para o nosso caminho. E é claro, nós temos que lembrar que o povo é constituído na medida em que é libertado do Egito e sai da escravidão rumo à terra da promessa. E nesse caminho, ele vai cruzar o mar a pé enxuto e vai acampar aos pés da montanha para receber os mandamentos. E daí vai fazer um longo percurso até a terra da promessa. E nesse meio, nesse longo caminho, tem hora que o povo diz: olha, tá difícil, tá cansativo esse deserto. Era melhor quando a gente era escravo no Egito. Oh, lá era bom. A gente era escravo, mas era bom. Vai entender, né? A gente comia, a gente apanhava, né? Alguns até morriam, mas a gente tinha comida. De vez em quando fazia uma festinha. E assim o povo se rebelava contra Moisés e contra Deus e xingava Deus, xingava Moisés. Você nos tirou de lá para nos fazer morrer nesse deserto. Quantas vezes nós falamos exatamente a mesma coisa? Mas o povo chega na terra da promessa. Só que as infidelidades continuam. E no meio do caminho, quando as serpentes começaram a morder o povo se arrepende, faz penitência, pede perdão, e Deus manda Moisés levantar a serpente de bronze, para que todos aqueles que olhassem para a serpente seriam libertados da morte. Chega na terra da promessa, altos e baixos. A história do povo eleito é sempre assim. Levanta, cai. Levanta, cai. Isso é uma consolação para nós. Para falar bem a verdade, é uma grande consolação para a gente. Porque quantas vezes a gente levanta, cai, no nosso caminho, nosso percurso. É verdade? Pois bem,
E Deus envia a sua palavra profética, diz a primeira leitura. Mas eles zombavam dos profetas, desprezavam a palavra de Deus. Chega um momento, gente, que Deus que tanto ama, quando a gente não acolhe a palavra de conversão, Deus faz o seguinte: tá bom, vocês querem viver assim? Tá bom, pode ir. E o povo eleito experimentou as consequências das péssimas escolhas, as consequências das infidelidades. Por amor, chega uma hora que Deus fala assim: tá bom, então deixa, que vão enxergar que faz mal e vão voltar, vão enxergar que esse caminho não mata e vão voltar. Quantas vezes nossos pais em casa fizeram isso? Não faz isso, filho, não faz isso, filho, né? Não vai por aí, não faça, cuidado ali, cuidado ali. E a gente às vezes ouvia, e dava certo. Mas às vezes a gente não ouvia, porque a gente achava que sabia mais do que o pai e a mãe, afinal de contas, né? A gente é jovem, entende mais do mundo do que quem já viveu mais. É a arrogância da juventude, que também é uma fase importante do crescimento e do amadurecimento. Também espiritual, né? Quando a gente tem maturidade na fé, a gente não é tão rebelde diante de Deus, é menos rebelde. A gente já sabe que com Ele é melhor do que sem Ele. Pois bem, a palavra profética se cumpre. O povo colhe os péssimos frutos das suas infidelidades e vai parar no exílio da Babilônia. E é interessante porque o texto diz assim: foram exilados os que escaparam da espada. É só vocês prestarem atenção no texto. Muitos morreram, e alguns que escaparam foram para o exílio, como prêmio de consolação. E aí o texto diz: e a palavra do profeta Jeremias se cumpriu. Se cumpriu para essa tragédia. Mas depois o texto continua e diz: e a palavra de Jeremias se cumpriu novamente, porque Ciro venceu os babilônios e mandou de volta os membros do povo eleito para reconstruir o santuário de Jerusalém e reorganizar a comunidade judaíta. Então a palavra de Jeremias se cumpriu para a tragédia e a palavra de Jeremias se cumpriu para a bênção. Aí a gente aprende uma coisa importante. Gente, a palavra de Deus se cumpre sempre. Não adianta a gente achar que a gente vai driblar a palavra de Deus, porque a palavra divina, ela se cumpre. E é bom quando nós estamos nesta docilidade à palavra. Pois bem, com esse pensamento, a gente compreende por que o salmista chora, porque está longe da terra. E tem saudades de Jerusalém, tem saudades da morada de Deus. Quando as tribos de Israel subiam para a cidade santa, cantando salmos, para celebrar as suas festas, para cantar a presença do Deus vivo no meio do seu povo. E os nossos opressores nos pediam que a gente cantasse no meio da tribulação e da dor cânticos de alegria. É o que nós estamos vivendo hoje, né? Nessa tragédia pandêmica da humanidade, que no nosso país, infelizmente, se elevou à enésima potência. Só que a igreja nos diz que hoje é o domingo da alegria. E aí a gente se pergunta: onde nós
enraizaremos nossa vida para termos a alegria de viver. E aí a gente entende então o Evangelho segundo João. Jesus afirma: Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para lhe dar a vida eterna àquele que nele crê. O Filho é enviado para salvar. E o Filho salva quando ele é levantado na cruz. Assim como a serpente libertou o povo eleito da morte, a serpente de bronze que Moisés construiu, assim o Filho do Homem que é levantado comunica a vida, comunica a luz, comunica a verdade, porque é a manifestação do amor misericordioso de Deus. Quem olha para o Filho levantado tem a vida, vive em plenitude. É o Filho levantado que nos comunica a vida. Por isso que nós caminhamos rumo à Páscoa. E aí então, queridos irmãos e irmãs, nós compreendemos o que diz o apóstolo Paulo na segunda leitura da carta aos Efésios. Deus é misericórdia. Deus é misericórdia. E a sua misericórdia se manifesta no Filho, que nos liberta da morte, que nos liberta do pecado, que nos liberta de uma concepção de mundo e de humanidade que é contrária ao projeto de Deus. Se o Filho veio a este mundo não para condenar, mas para salvar, nós que fomos alcançados pela misericórdia e pela graça de Deus, também somos chamados, na medida em que nós recebemos a misericórdia do Pai, na medida em que a graça de Deus nos abraça e nos envolve e transforma a nossa vida, nós somos chamados a sermos continuadores do testemunho de Cristo no meio da humanidade. Por isso, queridos irmãos e irmãs, se tem alguém aqui, ou até que está ouvindo pela internet, que tem na sua cachola, que tem na sua cabeça, a ideia de que a igreja está no mundo para condenar, jogue esse pensamento na lata do lixo. O Senhor Jesus não instituiu a sua igreja para condenar, e nem para julgar, porque o único juiz é o Senhor. E se o Filho Redentor do Pai veio a este mundo, não para condenar, mas para salvar, nós que somos discípulos e discípulas dele, não estamos autorizados a julgar e nem a condenar. Jogue esse pensamento na lata do lixo, porque isso é uma grande escravidão e atenta contra Deus. O Senhor nos alcança com a sua graça e a sua misericórdia para que nós digamos: nele nós temos a vida, e que nós sejamos agradecidos a Ele, e que nós bendigamos o seu nome. E agora não é mais a Jerusalém que a gente tem saudade e quer voltar, como salmista. A morada de Deus entre nós é Cristo, é a sua vida. Por isso que nós temos que ter comunhão com Ele e com o seu Evangelho. Na medida em que o seu Evangelho guia a nossa vida, nós temos a vida divina. E nós colhemos os frutos deste amor e desta misericórdia. Joguemos fora toda esta mentalidade egoísta, mesquinha,
de que Deus quer salvar um grupinho, como se nós fôssemos uma seita. Não, a igreja de Cristo não é uma seita. A igreja de Cristo é a igreja, templo do Deus vivo, a serviço de toda a humanidade. E a gente começa pelos que estão ao nosso redor, para que a gente possa, na vigília da Páscoa, dizer ao Senhor: eu estou aqui, eu caminhei contigo, caminhei no amor e na fraternidade, caminhei na busca da tua bondade, me deixei guiar pela tua luz, e estou aqui porque eu quero continuar sendo iluminado pela presença do Cristo que vence a morte. E é o que diz o texto da segunda carta de hoje, de Paulo aos Efésios, né? Vejam bem, pela sua bondade, Deus demonstrou em Cristo Jesus, através dos séculos futuros, a incomparável riqueza de sua graça. Quem são os séculos futuros? É o tempo que nós estamos vivendo. Os séculos futuros que Paulo fala são os nossos tempos. Nós estamos vivendo os tempos em que a graça de Deus e a incomparável riqueza de sua graça está sendo dada a nós. Pega quem quer. A oração comunitária da igreja, os sacramentos são esse espaço em que Deus nos comunica a sua graça. A gente tem que sair daqui hoje. Não saia daqui do mesmo jeito que você entrou. Não faça isso. Acolha a graça que Deus está derramando sobre nós, pela sua palavra, pelo seu Espírito que age no coração e na mente da Assembleia, pelo perdão que Deus derrama no coração de cada um, pela alegria de orarmos juntos, porque agora nós vamos passar 2 semanas sem poder nos encontrar no altar de Deus, para ajudar a humanidade a sair dessa bomba que nós, infelizmente, também estamos ajudando a explodir. Então, queridos irmãos e irmãs, aproveite esse tempo de graça. Acolhemos esta palavra de Paulo. Nos séculos futuros, o Senhor quis mostrar a incomparável riqueza de sua graça manifestada em Cristo Jesus. Gente, nós todos sabemos que está muito difícil. Está muito difícil, em todos os sentidos. Está exigente, está desgastante. A gente só tem um modo de não sucumbir: é estar enraizado na graça de Cristo. E nós sabemos disso, porque nós já experimentamos isso outras vezes na nossa vida. Quem de nós já não experimentou sair do buraco pela graça de Cristo? Eu já experimentei isso dezenas de vezes na minha vida pessoal. E eu tenho certeza que vocês também. E que a igreja de Jesus já experimentou isso ao longo dos séculos. Não desprezemos a incomparável riqueza da graça de Deus, no Cristo que se levanta no meio de nós. Não sejamos rebeldes à palavra profética. Joguemos fora a nossa rebeldia enquanto é tempo, enquanto o Senhor nos dá tempo. E nós podemos viver alegres nesse tempo? Sim.
com toda a dor que está ao nosso redor e dentro de nós? Podemos, porque nós sabemos que nenhuma dor é maior do que a vida em Cristo, que nenhuma morte é mais poderosa do que a vitória de Cristo, porque nenhum pecado, nenhuma maldade é maior do que a misericórdia de Deus manifestada em Cristo. Por isso nós podemos dizer: Senhor, eu vivo na alegria de poder voltar a Ti. Eu vivo na alegria de receber o Teu chamado e de Te dizer: sim, eu volto para Ti. Eu caminho contigo e Tu me sustentas. Tu sustentas a igreja e a humanidade que está profundamente ferida e doente. Ouçamos a exortação da palavra. Quem for membro deste povo, se ponha a caminho. Não fique sentado no chão e nem paralisado. Caminhe, ponha-se em marcha. O Senhor vai à nossa frente e Ele nos sustenta com a sua graça e com a sua misericórdia. Amém.